Olá, querido, tudo bem? Eu gostaria de compartilhar com você neste dia uma porção da palavra de Deus registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a começar do verso 18, que diz assim: Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhes: És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabes das coisas que aconteceram lá nestes dias? Perguntou ele: Quais? Responderam eles: As que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Esta é uma passagem muito conhecida entre nós cristãos, que fala acerca da ressurreição de Jesus e do encontro que ele teve com 2 discípulos no caminho de Emaús. Aqueles discípulos estavam caminhando naquele dia, naquele domingo da ressurreição, mas os pensamentos deles estavam congelados numa sexta-feira sangrenta e difícil ocorrida em Jerusalém. É o que acontece hoje nos nossos dias atuais. Nós estamos sendo bombardeados por tantas notícias ruins, de acontecimentos desagradáveis. Então, nós temos muitas lições a extrair desta passagem bíblica que fala acerca desse grande encontro que Jesus teve com os 2 discípulos no caminho de Emaús. É interessante que no trajeto desse caminho, enquanto eles estavam conversando entre si, subitamente Jesus aparece. E Jesus aparecendo, Jesus pergunta a eles qual era a conversa que eles travavam entre si. Jesus foi mal compreendido por eles, pois eles disseram: És tu algum forasteiro aqui em Israel que não sabes as últimas notícias? Jesus pergunta quais são. E eles começam a falar acerca de Jesus, acerca dos últimos acontecimentos desagradáveis que aconteceram em Israel. E eles expõem a total desesperança que eles estavam se encontrando, porque eles esperavam que Jesus fosse o Messias, que iria resgatar Israel do jugo e da opressão romana. Chegar em dado momento do caminho, Jesus faz menção a ir a outro lugar, mas eles insistem: fica conosco esta noite. Jesus entrando em suas casas, Jesus então, na hora de partir o pão, Jesus dá graças, e na hora de dar graças, os olhos deles se abriram e eles começam a contemplar e a perceber que aquele viajante era o próprio Jesus que havia ressuscitado. E subitamente Jesus desaparece e eles ficam bastante jubilosos, dizendo um para o outro: era o Senhor. É por isso que os nossos corações ardiam com a presença dele enquanto ele falava. E eles voltaram a Jerusalém e anunciaram o grande acontecimento e anunciaram a ressurreição de Jesus. Nós temos algumas lições para trazer nesta manhã. Aqueles discípulos, eles estavam vivendo um presente de desesperança. Eles estavam presentes, mas a mente deles estava congelada numa sexta-feira. A mente deles estava congelada num passado. Eles estavam se alimentando de um passado. Quem vive se alimentando de passado não consegue enxergar a presença de Jesus. Tem os olhos fechados, porque o texto diz que eles estavam falando de coisas que haviam sucedido e eles não haviam percebido que Jesus estava diante deles, conversando com eles, mas pelo motivo deles estarem se alimentando do passado, eles não conseguiam ver e sentir esta presença de Jesus. Que neste dia você possa alimentar-se das coisas do presente e alimentar com a última notícia no calendário de Deus. As últimas notícias no calendário de Deus não são a morte. As últimas notícias do calendário de Deus são a vida, porque Jesus ressuscitou. E Jesus começou então a mostrar a eles, através das Escrituras, que era necessário que tudo aquilo acontecesse. Então, que neste dia você possa abrir os seus olhos, possa sentir a presença de Jesus e saber que as últimas notícias no calendário de Deus é a vida e não é a morte. Que Deus abençoe a sua vida ricamente.